E é por isso que o ser humano morre pela sua própria ignorância. Os seres humanos brigam, se matam, têm raiva de um dos outros, mas não sabem nem o porquê. Não sabem nem por que tá lutando, por que tá brigando. Por ideais que nem foi eles que criaram. Foi antepassados e ficaram presos. Aoba, você queimou, aoba. Ficaram presos na cabeça deles e ensinaram eles a ter raiva de uma nação ou ter raiva de um tipo de religião. Vou dar um exemplo muito claro: o cristianismo ter raiva de, sei lá, de religião de matriz africana. O argentino ter raiva de um chileno por causa de guerras que aconteceram há muito tempo e nem eles participaram disso e tem raiva disso porque os seus pais falaram: ah, os chilenos são muito ruins, sendo que generaliza tudo. Faz sentido? E aí tu tem raiva de uma pessoa e simplesmente não sabe o porquê. Ou tu não gosta de um, sei lá, tu é flamenguista e não gosta de um corintiano e também não sabe porquê. Ou, não sei, eu também não entendo de futebol, mas tu entendeu o ponto da questão. E não é só questão de raiva. Muitas das vezes é questão de preconceito. Eu não conheço uma outra nacionalidade, eu já tenho um preconceito e eu não vi, eu não conheço, mas eu escutei. E isso gerou uma ignorância, porque eu não fui buscar. E gera muitos problemas. É quando você vê aquela pessoa e olha pra ela, eu não fui com a cara dela. Sendo que você conversou com ela, você trocou uma ideia, você soube, sei lá, da vida dela, não soube o que ela passou. Não, só falando, não fui com a cara dela. O ser humano morre pela sua própria ignorância. Ignorância de não conhecer a cultura do próximo, não abrir sua mentalidade a conhecer outras coisas, ou sei lá, abrir sua mentalidade de não ter um preconceito com aquela religião, de conhecer aquilo antes de falar. E acontece muito isso em guerras, tipo, tá acontecendo uma guerra aí, Irã e Estados Unidos, um briga entre o outro, eu sou melhor que você, e é isso aí, você é terrorista, um apontando o dedo pro outro, sendo que quem sofre mesmo não são os grandes líderes, são a população, que talvez não tem nada a ver com isso. E eles se odeiam sem conhecer aqueles, sem conhecer um ao outro. A gente até falou isso em outro vídeo, que as pessoas se matam sem se conhecer. Então, essa é a ignorância. A pessoa tem que parar pra refletir, por que eu tô fazendo isso? Se aquele líder tá tentando, sei lá, destruir aquele outro líder, e eu vou matar pessoas inocentes, eu vou pra guerra, ou eu vou criticar pessoas que não tem nada a ver com aquela liderança, por que eu tô fazendo isso? É por conta de uma... Isso é meio que uma manipulação. O governo bota na sua cabeça que tal país é terrorista, tal país é, sei lá, comunista, tal país rouba, e sendo que pra você ter a certeza disso, você tem que vivenciar isso, você tem que falar com alguém desse lugar. A gente já viu muita gente falar que a China é muito restrita, mas a gente não vai falar nada porque a gente nunca foi lá, a gente não sabe como é que é lá, ouviu falar, mas a gente não tava lá. É que nem falar do Irã, eu não tô lá, eu não sou um cidadão, então por que eu vou falar mal daquele país? Por que eu... Isso reflete numa sociedade totalmente preconceituosa. Fazer generalização. A gente obviamente pode falar de outro país, mas não tem o porquê eu ficar falando que a minha verdade é absoluta, ou colocando uma certeza. Tu pode dar a sua opinião, tu pode falar o que tu acha sobre tal regime, mas generalizar todo mundo, falar que todo carioca é bandido, ou que, sei lá, todo goiano é da roça, é uma generalização. E isso também parte de um princípio de ignorância, e também não se entra só nesse âmbito político e geopolítico, mas também no meio social. Por que que a maioria das pessoas pobres tem mais filhos do que as pessoas ricas? Porque ela é ignorante, não por maldade. Ignorância não significa ser mal. Ignorante significa não saber de algo, ou pelo menos não procurar conhecimento para chegar a algo. Então, muitas das vezes, as pessoas mais pobres têm mais filhos por ignorância e por achar que, quando eu tiver um filho, eu vou ficar feliz, ou não sei. Ou, às vezes, alguns casos, por mau caratismo mesmo. Uma mãe tem um filho só pra fuder com a vida de um cara, pra ganhar pensão. Ou ao contrário, um cara fazer um filho e uma mulher pra, sei lá, ganhar a nacionalidade de um país, que a gente até ouviu falar disso. Exato. E a ignorância, ela acaba restringindo a sua própria vida. Por quê? Uma pessoa que, eu não gosto de voar, mas nunca voou. Ou pelo menos, eu não gosto de viajar, mas nunca viajou. Cara, tu tá se limitando. Então, aquilo ali vai te prejudicar. A sua ignorância te prejudica. Não prejudica só o próximo, te prejudica também. Então, não é algo que, eu gosto de ser ignorante. Tu não faz sentido ser dessa maneira. E, tipo, não tem como tu olhar pra si e falar, pô, será que eu sou ignorante a ponto de isso sair do nada? Não tem como tu fazer isso do nada. E às vezes as pessoas nem pensam que é ignorante, pensa que é o fodão. A maioria dessas pessoas que são ignorantes pensa, eu tô certo e é isso. A minha moral é o que vale. A minha verdade é o que vale. Então continua naquele pensamento limitando. Não é errado ser ignorante, é errado continuar ignorante. É errado continuar num pensamento que não te traz benefício algum, que não te traz
novo horizonte, nos traz novas perspectivas de vida. Mas aí, então, o que a população tem que fazer? Talvez refletir um pouco mais, talvez buscar mais conhecimento, talvez, não sei. Eu não consigo dar um modelo para todo mundo, porque é um modelo que encaixa pra gente. E é muito complexo. É muito complexo. E eu não consigo chegar no ouvido de todo mundo. Se tu tá aqui até agora nesse vídeo, é porque tu tá gostando, então já deixa o like também, se inscreve. E, basicamente, se tu procura esse tipo de conteúdo, talvez tu tá sendo reflexivo, então talvez tu tá sendo um pouco menos ignorante. E você pode ajudar outra pessoa compartilhando esse tipo de vídeo e mostrar que ser ignorante não é a coisa ruim, é ruim continuar ignorante, se privar de conhecimento. Reconhecer sua própria ignorância já é um ato de sabedoria. E todos somos ignorantes Até certo ponto. até sim. certo ponto. Ninguém sabe de tudo. Então, alguma coisinha ou outra, a pessoa vai ser ignorante, vai ser leigo. E é normal. E Sim. todo mundo pensa, eu sou. É muito estranho que a maioria das pessoas tenha senso de, eu sei de tudo. Eu sei sobre política, eu sei sobre, sei lá, jogo de futebol, eu sei sobre guerras, eu sei sobre tudo. Mas só que vai lá, sabe mesmo? Você sabe na pessoa que você vai votar? Você sabe, você estudou aquilo? É o famoso, eu gosto, mas eu não estudo. E é por isso que talvez o planeta esteja uma merda. Um dos motivos, talvez seja por isso que a civilização brasileira, a população brasileira, não cresce ou não evolui. Também tem outras partes mais complicadas, como o sistema e, enfim, política, mas esse talvez seja um dos principais motivos. E se auto-melhorar, se conhecer e ser um pouco menos ignorante, talvez resume esse problema e reduz ele. A pessoa parar pra pensar por que eu deveria ter um filho sendo pobre? Por que eu deveria, sei lá, me casar, sendo que eu não tenho uma sanidade, tipo, eu não sou reflexivo, eu não tenho, como se diz? Maturidade ainda. Não é que tu precisa ser um filósofo pra se casar ou pra se entrar num relacionamento, só que tu precisa primeiro se conhecer, ser menos ignorante o possível sobre você mesmo. Porque senão você vai achar pessoas piores que você. Você vai achar ou igual a você ou pior. Que não vai Ter match, conexões. conexões. Ou... Não, enlouquecer. Eu sei. A gente tá no voluntariado e a gente tá na Turquia agora. Então, se acaso tu não tá acompanhando a gente, já segue a gente lá nas redes sociais. E a gente tá conversando com muito espanhol e ele tá com sotaque espanhol agora. A cara dele olhando. Eu tô com sotaque espanhol? Começou com sotaque espanhol, agora já tá mais português. Brasileiro. Beleza. E isso sobre relacionamento complica muito a vida de. Que nem eu tava falando, a vida de um novo ser, um filho. Porque, tipo, muita gente quer ter um filho, mas só que nem sabe por que quer ter um filho. Por egoísmo. Por e a gente egoísmo, também talvez. pode fazer um vídeo sobre isso. Que ter um filho por ter um filho é na real, ter um filho em si é um ato de egoísmo e é um assunto bem pesado e bem polêmico e talvez gere hate, mas que se dane e a gente posta o que quiser. E tu também tem o direito de comentar o que quiser. Claro. E comente pra gente ver sua opinião. Isso é enriquecedor pra caramba, por ambos os lados. Se você tiver uma mentalidade aberta, você vai entender isso. E se você tá numa situação de merda, numa situação que é desfavorável, por que você teria um filho? Que é o que acontece com grande parte da população, não só do Brasil, mundial. Que os mais pobres sempre têm mais filhos. Aquelas pessoas que sempre estão em mais dificuldade, sempre são aquelas pessoas que têm mais filhos. Então gera mais pobreza. Isso gera mais pobreza, mais ignorância e mais pessoas que entram em conflito entre si e acaba uma nação contra outra nação e pessoas E que o nem se pobre conhecem, contra o rico, e a pobre polícia contra o contra o rico. ladrão, e quem ri no final disso tudo é o sistema. É o sistema. E a gente pode fazer um vídeo bem pesado sobre isso também. Então já se inscreve. O sistema sempre ri depois. É o Exato. nome do título. Ah, verdade, ó. Um spoiler aí pro final. Então, já se inscreve assim, não sei falar mais. Já ativa o sininho também. Mas eu acho que é isso. Seja um pouco menos ignorante sobre a sua própria ignorância. No mais é isso. A gente vai postar mais vídeo. A gente parou um tempo aí enquanto tava na Croácia porque a gente ficou doente. Mas agora também. Quebrado. Exato. E a gente só não vai postar vídeo na segunda porque estávamos sem internet. Exato. Mas tudo sob controle. Vamos voltar com tudo e desistir não. Exato. Melhorar a qualidade. Talvez não a constância, mas a qualidade. Mas é isso. Um abraço e falou. Valeu.